boa tarde, quarto ano. Hoje a nossa aulinha vai ser aqui observando o livro, porque nós vamos falar de matemática. A prof vai ensinar para vocês a divisão, certo? Então pega o livro de matemática lá na página 40 para poder acompanhar comigo. Então, significados e algoritmo da divisão. Então, a divisão ela está relacionada à ideia de repartir em partes iguais e a ideia de medida, ou seja, quantas vezes uma quantia cabe dentro da outra. Veja alguns exemplos. Então, a primeira situação, a situação 1, é a ideia de divisão em partes iguais. Então, Gabriel, ele gosta muito de brincar de fazendinha e possui animais de brinquedo em miniatura. Ele tem cavalos, vacas e porcos, totalizando 42 miniaturas. Gabriel deseja organizar os animais, distribuindo-os igualmente em 3 caixas. Quantos animais devem ser colocados em cada caixa? Então, vamos resolver por distribuição. Então, prestem atenção. O Gabriel, ele foi resolvendo esse probleminha, distribuindo um animalzinho de cada vez dentro de cada caixa. Ele começou com um animal em cada caixa, 2 animais em cada caixa, até chegar lá no resultado, que o resultado é 14 animais dentro de cada caixa. Então, ao finalizar a distribuição, cada caixa ficou com 14 brinquedos, certo? Então, ele resolveu esse probleminha utilizando a distribuição. Vamos, então, na página 42. 42. Então, resolução 2. Então, ele poderia utilizar o algoritmo. Como Gabriel pretende distribuir igualmente os brinquedos, podemos utilizar a divisão. Então, basta resolver 42 dividido por 3. Faremos essa divisão usando o algoritmo, certo? Então, olha só. Pegamos o 42, a chave, né? Que a conta de dividir tem a chave. E o 3 aqui, porque 42 dividido por 3. Quando vamos fazer uma continha de dividir, a gente sempre tem que botar junto a conta da multiplicação, a tabuada. A tabuada sempre anda junto com as continhas de divisão, tá certo? Então, na tabuada do número 3, nós temos o número 4. Qual é mais perto? O 3. Então, 3 vezes o número 1. O 1 vai embaixo da chave, tá? Porque é onde a gente encontra o 3. E o 3 vai aqui. Nós utilizamos o sinal de menos, certo? E diminuímos. Então, sobrou 1. Descemos o número 2 para cá, porque esse aqui desce sempre. E vamos, então, na tabuada do número 3, encontrar o número 12. É 3 vezes 4 igual a 12. Então, a gente coloca o 4 aqui. Porque, ó, o 4 está aqui. Vamos colocar ele aqui. Porque quando a gente vai na tabuada e o número é encontrado, nós colocamos embaixo da chave o número que utilizamos para encontrar esse número aqui. Então, 3 vezes 4 igual a 12. Diminuímos, sobrou 0, 0. Isso daqui vocês vão entender aqui embaixo. Então, temos que 42 dividido por 3 é igual a 14. Então, cada termo da divisão tem um nome. Vamos observar aqui embaixo. Dividendo, esse é o dividendo, é o número que será dividido. Divisor é o número que representa em quantas partes iguais será dividido. O quociente, esse aqui, ó, é o resultado da divisão. E o resto é a sobra, é o que sobrou. O resto é isso daqui, ó. Sempre quando a gente termina aqui embaixo, ele recebe o nome de resto. O resultado sempre vai ficar embaixo da chave, certo?
Então, aqui embaixo, nós temos uma operação para vocês fazerem. As operações 0 dividido por 2 e 2 dividido por 0 têm o resultado igual ou diferente? Vocês vão responder para mim, tá bom? Ali, na página 43. Na página 43, nós temos a resolução número 3. Então, nós já vimos a resolução número 1, que foi pela divisão, né? Ele foi dividindo 1 por 1. A número 2, que foi utilizando o algoritmo. E agora, a número 3 é utilizando a estimativa. Também podemos resolver a divisão utilizando a estimativa. Veja, 42 dividido por 3. Podemos estimar que o 3 cabe 10 vezes no 42. Então, 3 vezes 10 igual a 30. Sobraram 12. Estimamos que ainda cabe 2 vezes o 3. Então, 3 vezes 2, 6. Sobraram 6. Concluímos que ainda cabe 2 vezes o 3. Então, 3 vezes 2, 6. Então, restou 0. Então, acabou a divisão. Então, para finalizar, é necessário somar todos os valores do quociente. Então, 10 mais 2 igual a 14. Logo, 42 dividido por 3 é 14. Então, isso daqui é só uma estimativa, tipo como se a gente fosse resolver de cabeça, tá? Então, nós temos 3 opções para poder resolver uma situação, para poder resolver um probleminha, tá bom? Aqui, ó, na página 43, onde nós estamos, tem um jogo rápido. Vocês vão resolver esse jogo rápido. Opa, aqui está mostrando a resposta. Resolvam um joguinho rápido, tá? E depois a gente vai corrigir tudo na live. Agora, vamos para a página 44. Na 44, nós temos uma nova situação. Estão observando? Isso. Júlia vende sabonetes artesanais. Ela deseja montar embalagens com 5 sabonetes. Sabendo que Júlia possui 135 sabonetes, quantas embalagens ela conseguirá montar? Então, para resolver esse problema, devemos descobrir quantos grupos de 5 conseguimos formar com 35 sabonetes. Para isso, utilizamos a divisão. Resolução 1, utilizando o algoritmo. Então, 135 aqui, 135 dividido por 5, certo? Então, na tabuada do 5, nós temos o número 13? Não, nós temos o número 10, certo? Então, olha só, nós temos o número 135. Não conseguimos encontrar o número 13 na tabuada, muito menos o número 135. Quando a gente não consegue somar o 135, tipo, as centenas todas, nós colocamos 0 aqui, ó, embaixo, certo? Porque nós estamos somando a dezena e não a centena. Daí colocamos o 0 embaixo da chave para começar, porque a centena fica vazia, tá bom? Na próxima etapa, onde nós encontramos o número mais próximo de 13 na tabuada de 5. Nós conseguimos, então, encontrar o número 10, que é 5 vezes o número 2, que é 10. Então, colocamos ali, ó, 5, tá aqui, o 2 nós colocamos embaixo da chave e o 10 aqui para diminuir. Diminuímos 13 de 10, sobrou 3. Agora, vamos abaixar o 5, ficou 35. Na tabuada do 5, nós encontramos o 35? Sim ou não? Sim, encontramos no número 7. Então, 5 vezes 7 é
35, que nós colocamos aqui para diminuir, e ficou o resto, que deu 0, 0, e o resultado deu 27. Então, não esqueçam, quando a gente não soma a centena da continha, nós acrescentamos embaixo o número 0, porque a centena fica vazia, certo? Depois prosseguimos com a continha aqui. Agora, utilizando a estimativa. Quando utilizamos a estimativa para a resolução dessa conta, desse probleminha, nós fazemos assim. Podemos estimar que 5 cabe 10 vezes no 135. Então, 5 vezes 10 igual a 50. Então, sobraram 85. Estimamos que ainda cabe 10 vezes o 5. Então, 5 vezes 10, 50. Ficou 100. Sobraram 35. Estimamos que ainda cabe 5 vezes o 5. Então, 5 vezes 5, 25. Sobraram 10. Concluímos que ainda cabe 2 vezes o 5. Então, 5 vezes 2, 10. Então, resultou 0. Então, acabou a divisão. Então, somando os quocientes, temos 10 mais 10 mais 5 mais 2 igual a 27. Então, 135 dividido por 5 é igual a 27. Então, a Júlia conseguirá montar 27 embalagens, certo? Então, olha só. Qual é o número que, dividido por 6, tem quociente igual a 127? Lembram onde que é o quociente? O quociente, onde que o quociente fica? Vamos lá, então. Vamos retornar lá na página do quociente. O quociente, olhem aqui desse ladinho aqui, ó. O quociente, ele sempre fica embaixo da chave, certo? Então, vamos tentar resolver esse desafio? O que vocês acham? Tentem resolver esse desafio e coloquem a resposta aqui, ó, para a prof, tá bom? Então, a situação 3. Na situação 3, a ideia de medida. Então, Felipe é piloto de corrida. Para se preparar para um campeonato, ele percorreu em uma semana 1.125 quilômetros em uma pista que tem 9 quilômetros de extensão. Nessa semana, quantas voltas Felipe deu nessa pista? Então, precisamos descobrir quantas voltas de 9 quilômetros ele deu para percorrer os 1.125 quilômetros. Ou seja, devemos resolver 1.125 dividido por 9. Então, vamos lá, utilizando o algoritmo. Lá em cima, copiou? Aqui. Quando a gente divide, ó, agora nós já estamos falando da unidade de milhar, certo? Mas a gente não consegue resolver essa continha utilizando a unidade de milhar. Ó, aqui nós temos números com unidade de milhar. A unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, a unidade de milhar vai ficar 0. Lembra que a prof disse? Ela fica vazia. Na tabuada do 9, conseguimos encontrar o 11? Conseguimos? Não, mas conseguimos encontrar o número 9. Então, 9 vezes 1 igual a 9. Fizemos aqui a continha de menos e resultou no 2. Conseguimos, então, encontrar... vamos abaixar o 2. Conseguimos, então, encontrar na tabuada do 9 o número 22? Não, mas conseguimos encontrar o número 18. Colocamos aqui, então, 9 vezes 2 igual a 18. Diminuímos o 22 pelo 18, ficou 4. Baixou 5, ficou 45. Na tabuada do 9, conseguimos encontrar o 45? Sim. 9 vezes 5, 45. Resultou no 0, certo? Então, agora vocês conseguiram já descobrir que, para concluir os 1.125 quilômetros, ele completou 125 voltas pela pista, certo? Então, ali embaixo, na página 46, tem um desafio.
E na página 47 tem outro desafio. Aqui na página 47 também temos outra situação de probleminha, que está dividindo também com a unidade de milhar, centena, dezena e unidade, certo? Eu espero que vocês tenham entendido como faz. Façam um jogo rápido. Na página 47 também tem jogo rápido, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.